Ora, para eu mostrar que a única coisa que sei tocar de cor é metade dos parabéns. E a próxima ainda sei, o resto já não me lembro. Não, serve para tocar. Há uma pessoa aqui. Júlio, vai fazer isso. Eu não canto, senão ninguém vem para aqui. Já não é mau, eu já não me lembro de nada. Estão a chegar. Isto é para ficarem bem aconchegadinhos porque vamos encher o auditório. Portanto, vou diretamente passar a palavra àquele que é o nosso orador de hoje, Júlio Magalhães, diretor do Porto Canal, jornalista, muito mais alto do que aquilo que parecia na televisão. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu vim assim vestido informalmente porque a seguir às 10 tenho que ir fazer uma gravação para a TVI ali na praia, ainda tenho que ir dar um mergulho. E por isso tinha que vir assim, que é para depois rapidamente trocar de roupa, não vim de fato e gravata, que é como ando quando apresento na televisão. Ana disse que eu era muito mais alto do que ao que parecia, toda a gente diz isso. Nós na televisão, as televisões são todas do mesmo tamanho, portanto nós somos todos do mesmo tamanho. E estou aqui com muito gosto, quero ver se rápido, em pouco tempo, faço um resumo então das raízes, do que é a minha vida, do que foi o meu percurso. Não vão aprender grande coisa comigo, porque eu sou um tipo normal, que anda aqui pelo Porto, adoro shoppings, por exemplo, e ando por aqui. Mas pronto, tenho um percurso, apesar de tudo. Não sou um jornalista de primeira linha, mas também não sou dos piores. E tenho feito o meu percurso partindo sempre deste princípio. Cheguei até aqui com 80% de muita sorte e 20% de mérito meu. A única coisa que eu nunca gosto de dizer é que devo alguma coisa a alguém. Foi à minha custa. E isso é uma das coisas que me orgulha mesmo do percurso que tenho feito, porque sabendo que 80% de tudo que consegui foi com muita sorte mesmo. Eu nasci no Porto em 1963. Vou fazer 57 anos daqui a 15 dias, mais ou menos. Portanto, já estou fora de prazo, completamente. Não é para aqueles que são mais velhos aqui que eu. Não vos estou a dizer que vocês estão fora de prazo, eu é que me já sinto fora de prazo. Aos 3 meses, os meus pais viviam em Angola. Eram do Porto, foram para Angola. Naquele tempo muita gente ia para Angola, para a África. Portanto, a minha mãe quis que eu nascesse no Porto. Vim cá nascer e aos 3 meses regressei para Angola. Vivia um ano em Luanda, num prédio que havia, se alguém aqui se lembra, que era o prédio da Cuca, que é a cerveja de Angola. Tinha um prédio gigantesco lá em cima, dizia Cuca. Eu era conhecido por Juca, chamo-me Júlio de Serra Pinto Magalhães. A minha mãe, o meu pai era Júlio, o meu pai quis que eu fosse Júlio, a minha mãe achava que o nome é horrível, que Júlio não é um nome assim, e então para um bebê Júlio é péssimo. Minha mãe um dia estava aqui no Porto e foi com o meu pai ver um espetáculo do Juca Chaves, que é um humorista brasileiro, já muito antigo, e achou que o Juca era o nome para eu ficar, porque Júlio era horrível. E portanto, Júlio, fiquei Juca, toda a gente Juca. E era conhecido em Luanda, já miúdo, bebê, minha mãe, os meus pais diziam que era o Juca da Cuca, porque morava no prédio da Cuca e andava lá, era o Juca da Cuca. E fiquei o Juca da Cuca por muitos anos. Ao fim de um ano fui passado a Bandeira, que é no sul de Angola, e foi lá que vivi até aos 12, 13 anos, até 76, foi quando houve o 25 de Abril, e toda a gente que estava em África teve que vir embora para Portugal, toda a gente que vivia, foi a maior operação de sempre, e já vamos falar-vos no fim, porque faz parte de um dos livros que eu escrevi, e vivi ao longo desses 13 anos, 12, 13 anos em Sá da Bandeira, em África. Havia uma grande diferença entre a África e Portugal. As cidades angolanas já estavam muito desenvolvidas. Para quem não sabe, nós vivíamos ao ar livre. Eu acho que essa influência, ter vivido muitos anos ao ar livre em África, foi aquilo que me permitiu depois fazer a carreira que tivemos. Vivíamos ao ar livre, eram cidades abertas, cidades com boas avenidas, havia espaço para tudo. Angola era 14 vezes maior que Portugal. Por outro lado, o governo português, na altura, o Estado Novo, desenvolvia muito as colónias, porque queria mostrar ao mundo que não colonizava só, que as desenvolvia. Eram colónias, sobretudo Angola, também com muitos, enfim, cidades ricas, eram países ricos, tinham tudo, e por isso havia uma grande diferença entre Portugal e Angola. E nós
Em Angola vivíamos ao ar livre, vivíamos em comunidade. Eu vivia num bairro onde todos os dias nos juntávamos 15, 20 pessoas no muro da minha casa, onde jogávamos futebol com outras modalidades. Eu, por acaso, fui mais dedicado ao basquete, mas jogávamos contra outros bairros, juntávamos ali à noite, era festas de garagem, enfim, todos no bairro, todos, uns num bairro, outros no outro, era o bairro da Laje, era o bairro não sei o quê, enfim. E vivíamos todos, a família também. Nós no Natal chegávamos a juntar 80 pessoas, porque estávamos da família, quando está fora daquilo que é a sua cidade, neste caso os meus pais, primos, etc., que estavam lá. Enfim, a tendência é como aos imigrantes, a tendência é juntarem-se todos, e portanto a minha infância foi toda vivida muito, com muita gente, em comunidade, ao ar livre. E quando cheguei a Portugal aos 12, 13 anos, eu vim com o meu irmão à frente, porque enfim as coisas começaram a ficar difíceis em Angola. Viemos estudar, era uma coisa que a gente fazia pouco em Angola, era estudar. Enfim, e eu lembro que o meu irmão então, e os meus pais foram logo, vamos lá embora para estudar. Ficou lá a minha irmã, a minha mãe e o meu pai. Eu vim viver para a Rua de Cedefeito, para a casa de uma tia minha, que era a irmã da minha mãe. E ali vivemos durante um ano, que os meus pais só um ano depois é que vieram, pois já não podiam continuar lá, ninguém podia, veio toda a gente. Foi um percurso ali muito duro para nós, porque primeiro os meus amigos tinham lá ficado todos. Depois a vida no Porto era muito fechada. O Porto fazia frio de outubro a maio, chovia, era cinzento, era uma cidade granítica. Eu andava com 5 camisolas, mais o quispo, aqueles quispos faziam barulho, que a gente arrastava aqui. Levantava-me e ia para a escola e ainda estava de noite, que não havia esta mudança de horários, era uma coisa estranhíssima. Nós às 5h30 da manhã em Angola já estava dia, já estava sol. Íamos, e depois vivia em casa. Eu só saía, quando vim tinha um primo, que teve em Angola que já cá estava, já jogava basquete do Futebol Clube do Porto. E eu, a única que saía era ir de manhã para a escola, na Pedro Vaz de Caminha, que andei, foi a primeira escola que eu andei, que hoje é um hotel das artes, na Rua de Breiner. Na Rua de Rosário, Rua de Breiner é a outra. E a pé ali de Cedefeita, e lá ia eu para a Rua de Rosário, para Pedro Vaz de Caminha. E depois andei no Infante do Henrique, também era ali perto. E só saía à quinta, que tinha treino às 7 da tarde, no basquete, e também tinha treino ao jogo de basquete ali no Porto, nas Antas. Eram os únicos dias que eu saía, depois era o dia todo na escola, e à tarde a minha prima obrigava-me a estudar. E eu ficava ali todo. E havia uma coisa que tinha perdido, que foi, de facto, ter amigos, porque houve um estigma muito grande em relação aos que vieram da África, que eram os retornados, e eu tinha amigos que o meu primo, por exemplo, que viveu comigo sempre lá em Angola, mas tinha vindo mais cedo para cá, já tinha um grupinho de amigos que se concentravam, iam para a casa de um ou para a casa de outro, e depois os pais não gostavam que se juntassem outros, sobretudo eu, que vinha de Angola, que não tinha nada a ver com aquilo, eles não gostavam. Havia ali e foi uma integração muito difícil. O que é que facilitou depois, e isto tem muito a ver com as raízes, o que é que facilita depois a rápida integração aqui no Porto? Isto demorou um ano. Os meus pais depois, um ano depois, também voltaram. Fomos viver para a Rua do Almada. Vivemos ali algumas dificuldades, 2, 3 anos, porque, enfim, ficamos sem nada, como quase toda a gente que estava em Angola ficou sem nada. E tivemos que recomeçar uma vida nova, os meus pais, sobretudo, tiveram que recomeçar uma vida nova. E fomos para a Rua do Almada. E o que é que facilitou? É que os meus amigos todos que estavam em Angola também vieram embora. E, portanto, além de começar a fazer amigos na escola cá, voltei a ter alguns dos amigos que tinha lá. E pronto, e a vida começou a decorrer normalmente. Aqui, eu adorava Angola, adorava lá viver, mas hoje não trocava o Porto por cidade nenhuma, porque depois habituei-me naturalmente ao Porto, e nós, em África, vivíamos muito aquilo que era o Porto, o Benfica, o Sporting, que tínhamos todos, nós éramos do Porto, na altura o Porto perdia sempre, mas depois já vivíamos. Eu lembro-me que quando cheguei cá no dia 7, saí no dia 7 de setembro de Luanda para o Porto, vim com o meu irmão, cheguei ao 8 de setembro aqui ao Porto, depois de Lisboa tivemos de fazer
o voo para o Porto, e no Porto estava a minha prima à nossa espera. A primeira coisa que fez foi nos levar-nos ao Estádio das Antas. Eram 3 horas que o Porto estava a jogar, que o meu irmão queria ir ver, eu também, pronto, e fomos. Nem fomos a casa antes de ir, porque havia uma ilusão grande. Nós víamos a Torre dos Clérigos, a Torre Belém, o Estádio das Antas. E em África nós não tínhamos televisão, ainda bem, tínhamos tudo o que sabíamos era pela rádio. O 25 de Abril só soubemos no dia a seguir. Não soubemos logo no dia o que é que tinha acontecido, só um dia depois ou 2 é que tivemos essa consciência do que é que tinha acontecido. Em boa verdade, nós não vivíamos sob uma ditadura, não tínhamos esse sentimento em Angola. Não era, se calhar as pessoas tinham cargos públicos ou poderiam sentir, mas nós não. Vivíamos completamente em liberdade e, portanto, quando viemos, fizemos a nossa vida normal. Eu, desde miúdo, que já em África, pai, desde os 10 anos, que ia todos os dias para a praça esperar pelo jornal. Adorava ler jornais, não sei de onde é que veio isto, mas além de gostar de ler, sobretudo gostava muito de ler jornais. E comecei a ler jornais desde os 10 anos. E então, enfim, fui fazendo o meu percurso, ler jornais, lia os jornais todos, adorava aquilo. Quando fui morar para a Rua do Almada, eu morava entre o Jornal Notícias, que era na Rua Gonçalo Cristóvão, e o Comércio do Porto, que era mais abaixo. E pronto, eu continuei a ler jornais. Lembro-me, para a porta do JN esperar pelo jornal, ia para a porta do Comércio esperar pelo jornal, ao domingo ia para a Praça da República, que chegava o Norte Esportivo, que saía a seguir aos jogos do domingo à tarde, e além disso ia estudando e jogando basquete. E portanto ia fazendo esta vida, as coisas como sempre fiz na vida. Até que aos 16 anos, quando me perguntaram, um questionário qualquer, que disseram como é que chegou aos jornais, ou como é que foi o seu processo criativo, que eu achei que tinha a ver com a forma como comecei a minha carreira, eu respondi, foi por uma cunha. Tinha uma prima, está escrito, uma prima minha, afastada da minha mãe, que era jornalista no Comércio do Porto, sabia que eu gostava muito de jornais, e disse-me, não queres ir colaborar com o Comércio do Porto, fazer lá umas coisas para o desporto? Eu quero, vou já. Então anda, e meteu-me lá. Eu aos 16 anos já estudava, já jogava basquete, trabalhava no jornal e já namorava. Ia namorando. E comecei a fazer uns jogos de basquete, handball, de futebol, ia aos campos, tirava as equipas, tirava quem marcava os golos, os pontos, os cartões amarelos, vermelhos, depois chegava ao jornal, dizia, eles escreviam, e no dia a seguir saía lá no jornal a crónica do jogo e embaixo Juca Magalhães. Não nada, era eu. E ficava todo contente, guardava aquilo tudo e fui fazendo. E porquê é que eu digo que 80% foi sorte, não só nessa perspectiva, mas noutra? Na altura havia o dilema de percebermos o que é que queríamos ser quando fôssemos grandes, o curso é que íamos seguir. Na altura não havia cursos de comunicação social sequer. E eu nunca tive esse problema, porque aos 16 estava a trabalhar, até porque tínhamos necessidade disso. E aos 18, quando já estava há 2 anos a colaborar no Comércio do Porto, houve uma vaga na secção de desporto do Comércio do Porto, e eu fiquei com essa vaga. Portanto, eu aos 18 anos era jornalista profissional, comecei a trabalhar. Até porque precisávamos mesmo de trabalhar. Os meus pais não tinham nessa altura condições, porque tínhamos sem nada de tudo o que tínhamos em Angola. E, portanto, começo a trabalhar aos 18 anos. E aos 18 anos começo a fazer uma coisa que na altura não era normal. Hoje é, mas na altura não era. E hoje é uma prática corrente. E acho que isso diferencia muito também as novas gerações da nossa e daquela que eu vivi. Aos 18 anos eu não gostava de ir para o Algarve, para a praia, nem para férias para o Algarve, nem para lado nenhum. Eu juntava o dinheiro todo o ano e metia-me no Interrail e corria a Europa toda de comboio. Ou seja, aquela vida que eu tive em África, ao ar livre, tinha necessidade de a continuar. E todos os anos, em agosto, mochila às costas e, na altura, atravessar daqui para a Espanha era um acontecimento. Eu lembro-me que íamos a Vigo, ao Corte Inglês, para comprar sapatilhas e tal, íamos todos contentes, ficávamos não sei quantas horas na fila ali na fronteira, mas íamos todos contentes porque íamos a Espanha. E era uma diferença grande de Espanha para Portugal, como era de Portugal para Angola. Nesse tempo dizia-se que Portugal era Lisboa e o resto era paisagem.
E de facto era. O resto, quando nós chegamos aqui em 75, o país estava muito atrasado. Mesmo os meus amigos da escola, eu era um tipo muito admirado na escola, porque tinha uma mente aberta, praticava os desportos todos, andava aqui e tal, e eles não, eram todos muito certinhos, muito, enfim, aquilo, havia muitas regras, e eles, enfim, sentiam em mim alguém que, e a mim não, e a outros que vinham, amigos meus que vinham da África, que tinham uma vida diferente, uma forma de pensar diferente, e pelo menos viviam a vida de outra maneira. E então eu senti essa necessidade de continuar. E dos 18 aos 25 anos, fiz 7 anos no Interrail. Conheci na década de 80 a Europa toda. E ia para todo lado durante um mês, às vezes passava fome, às vezes já não tinha dinheiro, mas preferia isso a ir de férias para o Algarve. Depois fazia sempre uma semanita de praia, etc., nos sítios onde parava, mas esse foi o meu percurso. Naquele mês de férias era o que eu fazia. E isso foi decisivo para todo o resto, para a vida que tive, para a profissão que tive e para a carreira que tive enquanto jornalista. E acho que foram essas raízes da África que me permitiram, na década de 80, hoje quando se diz os jovens têm mundo, correm o mundo, é importante ter mundo, eu acho que o que foi importante mesmo para mim foi ter mundo. E esse mundo veio da África. Nós vivermos, de facto, esta perspectiva de termos uma visão e uma mente aberta e uma disponibilidade para viajarmos, para conhecer, para andar pelo mundo, para conhecermos pessoas, enfim, foram anos magníficos. E, portanto, houve ali uma fase em que eu namorava, andava na faculdade, trabalhava no jornal, jogava basquete, foi de tal ordem que eu não tinha tempo para chegar a todo lado, e o meu pai deu-me uma moto. Portanto, disse ao meu pai, tinha aí 18 anos, o pai precisa de uma moto. E o meu pai era contra as motas. E ele disse, não. E ele disse, mas é para trabalhar, disse ele. E eu, está bem, vou-te dar uma moto. E então comprou-me uma Sage, que era uma moto que era dos trolhas. E os meus amigos andavam todas naquelas Yamahas DTs, etc. E o meu pai deu uma Sage horrível. E então eu ia para a faculdade de moto e deixava a moto a 1 km da escola e entrava na moto de capacete debaixo do braço, também era feio, muito fixe, faz miúdas e tal. Andava muito bem e rápido, era uma bela moto. E hoje tenho muita pena porque abandonei a moto e hoje é um clássico das motas. Hoje toda a gente quer ter uma Sage porque é uma moto clássica, mas eu abandonei a minha moto porque, enfim, andei ali 2 anos em que na verdade me deu muito jeito porque eu chegava aos treinos a horas, chegava ao jornal a horas, chegava à escola a horas e chegava à namorada a deshoras. E então deixava a moto a 1 km lá e ele de capacete debaixo do braço, mas a moto ficava longe da universidade para ninguém me ver numa Sage, porque, enfim, aquilo não era uma moto que impressionasse. E, portanto, ao longo desses anos fui fazendo essa vida e fui trabalhando no comércio do Porto. E depois, o que é que acontece na minha vida? Eu nunca tirei nenhum curso, não sou formado em nada. Fui para Direito, porque na altura, o primeiro curso que me inscrevi, que tive, e que gostava mesmo, porque a minha prima também estava ligada e era ela que me dava muitas explicações, etc., foi o curso de História e quis ir para a História. Não havia cursos de Comunicação Social. Fui para a História. Cheguei ao fim de 1 ano, comecei a trabalhar mais intensamente no comércio, tive de deixar o curso e disse, vou para Direito, porque toda a malta que trabalhava no jornal vinha de Direito. Os jornalistas normalmente eram escritores ou vinham da área do Direito, não havia curso de comunicação. E então fui para Direito. Comecei a estudar Direito. Quando já estou no 3º ano, sou convidado para... Há uma explosão de jornais novos em Portugal, e um deles é o Europeu, não sei se vocês se lembram, em que havia os jornais tradicionais, o Comércio do Porto nessa altura vendia 100 e tal mil exemplares, o JN 200 mil, o 1º de janeiro 100 e tal, toda a gente lia os jornais. Há uma explosão de jornais, vou para o Europeu, eu ganhava 24 contos no Comércio do Porto, passei a ganhar 120 no Europeu. Vocês vejam. Foi para o Europeu, é por isso que o Europeu depois durou 1 ano. Já faltam 5 minutos para acabar? Então vou acabar rapidamente. Europeu. Do Europeu, depois aquilo foi uma catadupa. É um jornal novo que é o Liberal, que é um semanário também, convidam-me para ir para lá. Às rádios locais, vou para a rádio, sou um dos fundadores da Rádio Nova, na altura,
que é de onde saem muitos jornalistas que hoje estão na televisão, vieram da Rádio Nova, Zé Alberto Carvalho, Zé Carlos Castro, eu, enfim. Da Rádio Nova, vou para o Liberal, já trabalhava nos 2 sítios, eu tive ali 2 anos que não fazia férias. No Liberal conheço João Pacheco Miranda e Judite Sousa, que eram lá jornalistas, convidam para colaborar na RTP no desporto. Portanto, eu trabalhava no Liberal e aos domingos ia fazer jogos para a RTP, os resumos para o domingo desportivo. Ao fim de um ano estava a apresentar o programa da manhã. Ao fim de outro ano já estava a apresentar um programa que era das 7 às 9. E depois, no ano seguinte, já estava a apresentar. A RTP começou, estes programas da manhã conhecem da Cristina Ferreira, começamos na RTP, aqui no Porto, em 1990. E começa quem? Eu e o Gocha. O Gocha fazia um programa de tachos e, de repente, convidam-me para fazer um programa das 7 à 1 da tarde, toda a manhã, em que é de entretenimento, mas de informação. Fazemos os dois, de entretenimento e informação, e apresentei com o Gocha 2 anos o programa da manhã. Foi o lançamento do Gocha também, na altura, e o meu. Depois, andei 9 anos na RTP a Recibo Verde, ganhava muito dinheiro na RTP, fui das primeiras pessoas a ter um telemóvel no carro. Era colaborador, a RTP não nos metia nos quadros, pagava-nos à peça, nós ganhávamos muito mais do que as pessoas que lá estavam dentro. E, portanto, fui fazendo, 9 anos na RTP, apresentei tudo, fiz grandes acontecimentos. Ao fim de 9 anos, a RTP quis meter no quadro, a TVI convidou-me, e eu, zangado com a RTP, porque andei 9 anos, já fazia jornais, fazia tudo, era a mim e ao Carlos Daniel. Fui para a TVI. A TVI estava falida, foi um risco, andei um mês para decidir se mudava ou se não mudava. Perguntei a gente, e um mês depois sai no jornal, Júlio Magalhães pode ir para a TVI. Eu encontro o Major Valentim Loureiro num restaurante e ele diz-me assim: então tu vais para a TVI? Disse: não sei, estou ainda aqui há um mês a pensar sair de ir, porque eu estava na RTP e não fazia nenhum, fazia o Jornal da Tarde. E depois não tinha nada a fazer, até fui estudar nessa altura para a Escola de Jornalismo, vou tirar o curso de jornalismo. E já estava no 2º ano do curso de jornalismo e o Major, nessa noite, no restaurante, manda-se uma pancada nas costas, disse assim: vai pá, quem muda Deus ajuda, vai-te embora. E eu fui. No dia a seguir disse ao Zé Eduardo Nis, que era ele que me tinha convidado: eu vou. E fui, em pânico, a TVI não existia, ninguém via a TVI, aquilo tinha instalações horríveis, e comecei a escrever livros. Em 2008, uma editora, em 2007, disse: vai escrever um livro e tal. Bem, eu já tinha escrito uns livrositos, um com o professor, até sobre as noites de domingo, e eu não queria escrever livros nenhum. Eu disse: eu não sei escrever, não sou escritor, não faço a mínima ideia. E ela: não, na altura estava na moda, os jornalistas de televisão escreverem livros, e para eles venderem livros também. Lá me desafiaram, andei 1 ano a pensar no que é que havia de escrever. Chegamos a uma base que era: eu só vou escrever sobre história contemporânea, momentos que eu conheça e que eu os possa relatar, que tenham um caráter jornalístico. E depois chegamos ao tema dos retornados, que era aquilo que nós tínhamos vivido. E depois era preciso romancear. Andei sempre ali a escrever, mas não conseguia romancear, até que um dia estava a fazer o jornal, é a última coisa que vos conto, para depois... Estava a fazer o jornal, eu já tinha a história toda na cabeça, mas tinha que romancear aquilo. Eu não fazia a mínima ideia como é que romanceava um livro. Eu sabia o que era a história jornalística, mas não sabia. Falei com muita gente, os meus livros são todos baseados em jurídicos, em testemunhos de pessoas. E um dia estava a fazer o jornal, lá na TVI, e quando vocês estão a ver aquelas peças que nós metemos no ar, eu estou a falar com os câmaras, estamos ali, às vezes contamos umas anedotas, depois eles dizem, e tenho que dizer o que vem a seguir. E já na parte final do jornal estava ali uma coisa de ovos estrelados, numa feira de gastronomia, e eu disse assim para os câmaras: eu agora comia uns ovos estrelados com açúcar. E eles: ovos estrelados com açúcar? E eu disse: sim, desde miúdo como ovos estrelados com açúcar. Eu vou a um restaurante, peço um prego com ovo estrelado e peço 2 pacotes de açúcar. E ponho isto, não tem nada a ver com a comida saudável que temos aqui. E eles ficaram assim muito estranhos, e aquilo foi o clique para o livro. Era aquilo que me faltava para fazer uma relação no livro, do romance que havia no livro. Sentei-me na secretária a seguir ao jornal na TVI, e tive até às 5 da manhã, escrevi as primeiras 40 páginas do livro, e escrevi 5 romances seguidos. Depois, durante 5 anos, que vendi milhares de livros, ganhei bastante dinheiro com os livros, mas não vendi porque sou um grande escritor ou porque escrevo muito bem livros, vendi porque as histórias eram sobre pessoas e sobre casos reais, e por isso, na altura, o livro sobre as pessoas que vieram da África foi o primeiro livro que se escreveu em Portugal sobre quem veio da África. E corri sempre muitos riscos.
E é isso que eu vos queria deixar. Há uma frase num restaurante que diz: aproveita bem a vida, vamos morrer de qualquer maneira. E eu, dentro disso, fui sempre correndo muitos riscos, mesmo em televisão. Apresentei quase programas de entretenimento, fui cantar a galas, fui meter-me a cantar, que eu não sei nada cantar, e fui a cantar na mesma. Corri riscos, e há um momento muito decisivo na minha vida, que eu queria mostrar, podemos mostrar, que diz bem também, às vezes, do risco, já digo, só explicar, do risco que temos, que às vezes pode ser uma catástrofe, mas por outro lado às vezes pode ser a sorte de uma vida. Estava a fazer o jornal com Marcelo, ele tinha uma caixa para mostrar, a caixa não aparecia, eu estive 10 minutos a rir-me, ele esteve 10 minutos a falar e eu de costas para ele, estava tudo a ligar, o Zé Eduardo Muniz, o que é que se passa, isto é muito grave, é muito grave, é muito... E foi o momento mais importante da carreira, porque é aí que nós começamos, eu e o professor Marcelo, a ter uma intimidade com as audiências e a ganharmos as audiências, e foi a mais em Portugal. É a partir deste momento que, sendo um momento perigoso, que podia ter sido o fim da minha carreira, acabou por ser um dos momentos mais importantes. Tem som? Aqui tem. Pronto. Com isto me calo, isto foi uma coisa muito resumida. Deve estar por aí. Estávamos a falar de sondagens. Há muitas contestações do governo, mas parece que... E se as sondagens... Não é essa, é uma pequenina, branca, estava no... Temos que... Não vejo. Bom, enfim, não se encontra. Mas é que é fatal não se encontrar, que eu queria aqui mostrar uma coisa que era fundamental. Bom, se as sondagens valerem o que valem, as pessoas também não estão a acreditar o que acontece é o seguinte, é que o que diz com toda a razão, está-se a rir, mas é verdade. Eu trouxe para já vai perceber qual é a complicação de não sair. Bom, a questão é esta, os portugueses. Júlio, você está de facto divertido hoje. Os portugueses têm este problema, estou-me a rir, mas não é para rir. Os portugueses mostram, nesta sondagem última, saiu, uma reação verdadeiramente curiosa. Não na parte que é em relação às personalidades políticas, porque aí o Dr. Jorge Sampaio vem no topo, já ultrapassou 80%. Está acima do bem e do mal. O Dr. Jorge Sampaio verdadeiramente esmaga tudo, pura e simplesmente. Bom, e esmagando tudo, sente-se bem como os ataques que lhe são feitos resvalam na couraça da indiferença, como dizia no anúncio. Agora, o curioso é que depois outra parte da sondagem diz o seguinte, que os portugueses estão, de facto, insatisfeitos, claramente insatisfeitos, com a situação política, económica e social. Eu está a falar da tragédia dos portugueses e você a rir-se. Bom, mas enfim, o que é? Estão insatisfeitos. Pergunta-se o que é que pensa do governo. E a maioria não pensa bem. Você tem que se controlar, se não faz-me rir. E isto é um momento televisivo único. Mas enfim. Mas o que acontece é o seguinte, é que ao mesmo tempo que dizem isso, os portugueses, nem mais nem menos que ao votar, Júlio, vire-se para lá para eu dizer realmente o que é. Os portugueses, ao mesmo tempo que dizem isto, votam PSD. A não ser que você ache piada a esse facto. Bom, ou fique nervoso com o facto. Aparece o PSD em resultados brutos com 34%, 35%, aparece o PS com 31%, aparece o PP com 5, tal. Isto é, os dois somados estão em 40%. Que é pouco menos daquilo que tiveram. Quando o PC aguenta bem, o Bloco de Esquerda sobe. Quer dizer, o que se passa? O problema é que o PS atingiu o valor mais baixo do último ano. Bateu no fundo. Bateu no fundo. E as pessoas perguntam como é que é possível, com um governo com estes... Você continuar a rir-se. Bom, um governo com estes problemas, como é que é possível isto? Bom, e eu acho que é possível, porque não há alternativa. Quer dizer, o grande problema é que não há, de facto. Ligava para combinar os temas. E então acordava-me. E ele tinha uma técnica, o professor Marcelo é uma pessoa maquiavélica. E então acordava, eram 5 da manhã, ligava, e eu assustadíssimo, porque eu estava em Lisboa sozinho, achei que tinha acontecido alguma coisa, era ele. E ele, a primeira coisa que dizia era assim: Juliano, anda à noite. Depois, claro, logo à noite, no jornal, e não sei o quê. E eu é que ando à noite, você é que estava a acordar.
Eu ando à noite. E lá dizia os temas, logo vamos falar disto, isto, isto. E depois nessa madrugada disse, olha, logo à noite tenho uma caixa, uma medalha à minha faculdade que quero oferecer ao Papa João Paulo II. É uma coisa horrível, a medalha é feíssima. Mas eu não gosto nada disto, tem que ser você a mostrar. Eu digo, traga lá a medalha que eu mostro. E ele pôs a medalha na redação, escondeu-a. Para depois ninguém encontrar, para dizer à faculdade, pois, eu pus lá a medalha, esconderam e tal e tal. E não mostramos. Mostramos dia a seguir, porque isto depois foi um sucesso tão grande. Recebemos milhares, vocês não imaginam, de e-mails, de telefonemas, de gente a dizer que tinha adorado, se sentia sozinha, que já não se ria assim há tanto tempo, e não sei o quê. Tem sido um momento que o José Eduardo Muniz depois achou que aquilo tinha tido tanto impacto, tanto na opinião pública, que no dia a seguir, no jornal, na segunda, fizeram um resumo disto e mostraram a medalha finalmente, e o Marcelo não teve que ser ele a mostrar, porque ele testava cunhas, de meter, estavam-lhe sempre a pedir coisas, e ele não podia. Mas isto podia ter sido o fim da minha carreira, porque isto é um facto grave, num momento da consciência, acabou por ser. Enfim, um salto grande que demos no jornal, e a partir daqui fiz o jornal com o Marcelo durante muitos anos, com o sucesso que vocês conhecem sempre à conta dele, porque ele de facto era uma estrela. Sim, resumidamente, Ana, foi isto. Enfim, não é grande coisa, mas é o que se pode arranjar. Bom, muito obrigada.